Olá, bem-vindos ao vídeo relativo ao Outlook do terceiro trimestre de 2019, elaborado pela equipa do Big Research. Antes de mais, convém perceber exatamente como é que se processou este último trimestre, no qual observámos, sobretudo na primeira metade do trimestre, abril-maio, perdas substanciais do mercado acionista, depois do conflito sino-americano se ter estendido ao setor tecnológico, com Trump a aplicar sanções pesadas à Huawei. Portanto, pelo meio, tivemos um catalisador que reverteu este sentimento negativo, que foi essencialmente a reversão da política monetária do Fed, ou pelo menos a expectativa de reversão da política monetária do Fed, e mais para o final deste período tivemos também a antecipação do eventual acordo, ou, na melhor das hipóteses, um diferimento do acordo para as tensões comerciais sino-americanas e que na Cimeira do G20 levou, de facto, uma perspectiva mais favorável daqui para a frente. A questão é perceber, com o mercado acionista a fazer novos máximos e as taxas de juros que tiveram um movimento substancialmente negativo, a perceber se esta dicotomia é sustentável, e é isso que iremos procurar perceber, qual é a sustentabilidade para o terceiro trimestre e para além. A economia americana tem vindo a abordar nos últimos trimestres. Os indicadores são visíveis nesse sentido, desde a queda dos PMIs, do consumo, do investimento, algo que resulta essencialmente do esvaziamento da política fiscal de Trump no início do mandato e também, obviamente, por esta intensificação da guerra comercial com a China. Por outro lado, os níveis de inflação recuaram substancialmente, portanto o PCE, que é o indicador de inflação mais utilizado pelo Fed, baixou para 1,6% na última leitura, o que leva o Fed bastante longe do seu target de 2%. E, portanto, isto na última reunião do Fed levou a uma alteração de retórica bastante mais dovish e, portanto, o mercado extremou a possibilidade do Fed vir a cortar taxas até a final do ano. Está já priceada a 100% de probabilidade um corte na reunião no final de julho e até final do ano o mercado price eventualmente até 3 cortes, porque com o atual nível de inflação, há pouco mais de um ano atrás, nós tínhamos a taxa do Fed Funds a 1,75 e, portanto, 2,5 para 1,75 são os tais 3 cortes que o mercado está a descontar, que quanto a nós parece-nos um pouco exagerado. As taxas de curto prazo caíram muito, o mercado já atribuiu uma probabilidade de 25% por uma recessão no primeiro trimestre do próximo ano, algo que nós achamos que é razoável, tendo em conta o atual contexto macroeconómico e uma eventual desaceleração dos resultados das empresas. Por outro lado, este contágio da guerra comercial pode se intensificar ou não, se houver algum spillover macroeconómico, até porque nós temos eleições presidenciais no próximo ano e, portanto, se houver um downturn muito pronunciado da atividade pela questão do conflito sino-americano, os principais líderes, sobretudo Trump, terão todo o interesse em conter estes riscos, sobretudo para efeitos das eleições presidenciais do próximo ano. A Europa continua a abrandar em resultado de menor investimento e da procura externa, em resultado de uma evolução desfavorável da balança comercial penalizada pelo conflito sino-americano, portanto as tensões comerciais. O Surprise Index, por exemplo, fixou mínimos da última década e este spillover negativo do ponto de vista macroeconómico releva o papel das instituições europeias, o que é que elas podem fazer para fazer face a este downturn. Nomeadamente os governos, há aqui alguma pressão para estimular um pouco via orçamental. E ao nível da política monetária, há uma pressão, aliás, que já foi confirmada ou sinalizada por Draghi, para reforçar a política de whatever it takes 2, portanto, reforçar as perspectivas de quantitative easing, nomeadamente compra de ativos adicionais para além da política de reinvestimento que já existe, que no limite pode passar pela redução da atual deposit rate, que já está a 40 pontos base negativos, ou eventualmente compra de novos ativos elegíveis. Por outro lado, do ponto de vista político, tivemos, ou continuamos a ter, alguma ascensão dos partidos radicais e eurocéticos, que felizmente nas últimas eleições europeias não confirmaram a ascensão mais dramática que era prevista nas sondagens, mas, por exemplo, o Reino Unido é um bom caso disso, do qual o nosso cenário base mantém-se, mesmo com Boris Johnson a suceder a Theresa May, novas eleições e um eventual segundo referendo, do qual nós atribuímos 50% de probabilidade. Repare-se que na votação para as eleições europeias, os partidos pró-Brexit não foram além de 35% das suas preferências. As economias emergentes continuam a evidenciar uma realidade macroestrutural muito favorável, materializando-se no nível de inflação mais baixo agregado nos últimos 20 anos, uma evolução do saldo de conta corrente relativamente equilibrado nos últimos anos e num contexto em que o Fed está, digamos, menos restritivo, esta situação acaba por ser benéfica para as economias emergentes, portanto, retirando alguma pressão sobre os outflows de capital e também dando alguma folga para os bancos centrais poderem eventualmente vir a baixar as taxas diretoras. Se atentarmos ao diferencial entre as
taxas diretoras e o nível de inflação da generalidade das economias emergentes, percebemos que há aqui algum espaço transversal para haver aqui algum easing monetário de grande parte destas economias, nomeadamente na região asiática. Basta atentar que o Banco Central da Índia já cortou em 100 pontos base a taxa de juros diretora desde o início do ano e, portanto, temos aqui algum espaço para que, com a realidade macroeconómica bastante positiva, avaliações favoráveis e easing monetário, que este spillover para os agregados macro a nível do consumo, do investimento, até dos gastos públicos, se revelem positivo para uma série de economias emergentes. Em relação às classes de ativos, no mercado de dívida, acreditamos que nos Estados Unidos que subsiste um floor para o nível que as taxas de juros podem continuar a descer. Não é crível que com a inflação esperada há 5 anos a 2%, que as Treasuries vão muito abaixo dos 2%, isso parece-nos mais ou menos evidente, e portanto poderá haver aqui um repricing das expectativas para a frente. Na Europa, as Bunds, que já cortaram em baixa a atual depo rate, portanto abaixo dos 40 básicos negativos, também não acreditamos que este movimento possa ser sustentado no tempo. Em relação às yields na periferia, houve uma grande compressão de spreads, sobretudo em Portugal e Espanha, que estão a pagar entre 20 a 40 pontos base na maturidade a 10 anos, e nós temos um modelo proprietário que relaciona as yields, portanto, custo de financiamento com o rating alfanumérico das agências de rating, e apenas detectamos valor do ponto de vista relativo em Itália, do qual ainda achamos que pode haver algum espaço para compressão. Em relação ao mercado acionista, genericamente, acreditamos que o mercado estará sobreavaliado, em particular no mercado norte-americano, atendendo a métricas clássicas como o PER, como o rácio market cap sobre o produto, equity risk premium, etc. E, sobretudo, tendo em conta o movimento recente em que o equity fixou novos máximos e as taxas de juros foram para mínimos relativos. Isto não é consistente com as correlações históricas e, portanto, alguma coisa terá de ceder, ou as taxas de juros vão para cima e há um repricing das perspectivas de crescimento e de inflação, ou o mercado de equity desliza para baixo até final do ano, que é, quanto a nós, o cenário mais provável. Apesar de considerarmos o mercado de ações relativamente dispendioso nesta fase, continuamos a ver algumas bolsas de valor dentro do equity, nomeadamente até nos Estados Unidos, no setor financeiro, via uma eventual inclinação da curva norte-americana. Também o índice Russell 2000 de small caps americanas, que teve bastante fustigado em termos de preço e os fundamentais estão já a desconto face ao benchmark entre 10% a 20%, portanto parece-nos interessante, e claramente o nosso top call preferencial até final do ano no mercado de equities é naturalmente a exposição ao mercado emergente como um todo, que evidencia a realidade macroestrutural mais atrativa e do ponto de vista da avaliação é também substancialmente mais interessante do que os comparáveis desenvolvidos.